0808. Então vai, o que quer fazer agora? Então você, Cap, liga aí o seu negócio aí. Olá, eu sou Rosália Toledo Veiga Gometo. Eu sou uma mulher, advogada, mãe, tive 4 gestações, tenho 2 filhos, Ana Laura e Paulo Roberto. Sou esposa, prefiro melhor, mulher do Orlando e filha da Inayá. Sou metodista, 4ª geração de mulheres metodistas. Estou meio de licença da igreja, mas vou voltar. E uma das coisas que eu mais gosto é a percepção, enquanto mãe, o quanto isso me permeou e me modificou durante tudo que eu seria e por tudo que eu sou hoje. Das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia é resgatar algumas coisas que eu sempre gostei. Sempre gostei de colorir, sempre gostei de computação gráfica e hoje atuo com Visual, que é uma pegada diferente dos documentos jurídicos dentro do design. Depois do mais de meio século de existência, hoje eu consigo ser o melhor de mim mesma. Bem-vinda, Rosália. Não sei se era isso que eu ia falar mais. Episódio, e a gente, a partir de agora, como eu tinha prometido para vocês lá no primeiro, como nós tínhamos prometido, a gente vai trazer aqui nessa mesa pessoas que a gente acha legal para falar sobre a história de uma vida ou da metade dela, como eu falei para vocês. E a Rosália está aqui hoje, começando essa fase do nosso pod, na nossa mesa. E como ela sabe, como qualquer um que vier aqui sabe, ela vai ter uma pergunta queima-roupa. Essa é a nossa proposta. Ela não sabe da pergunta. Somos mulheres crentes e metodistas aqui. Não mentiríamos. Ela não sabe qual é a pergunta e não assim sei. Será o nosso podcast. Todo episódio terá uma pergunta a queima-roupa. E aí, a partir daí, a gente é livre para falar o que quiser. Nessa mesa, todo mundo é livre. Estou intrigada. Então, dona Rosália, todo mundo tem seu preço? Eu não. Não tem seu preço? Não. De nenhuma maneira? Não. São valores. Tem. Todo mundo Depende, tem seu preço, eu acho. Não pense em valor financeiro. Ah, bom. Viu como a gente acha um preço? Então, esclareça melhor para mim qual a vertente que... minha filha, porque... Preço para mim é você ser comprado e eu não... Seria comprada. Não seria comprado. Eu também não. Mas eu acho que tem um lugar que chega em mim e eu entrego o que quiserem. Bom. Isso é um preço. Ou não? Sim, pela vida dos meus filhos, sim. Sim, mas eu tô dizendo, mas isso não é um preço. Para mim seria assim, dentro dos meus princípios. Isso eu não abro mão. Tá, mas para protegê-los. Então eu vou além. Então, ok. Mas nem pelos seus filhos você abriria mão dos seus princípios? Mas daí o princípio maior é deles. Para mim, em tempos de hierarquia, quando eu penso em princípios, para mim é a minha proteção enquanto mãe, no que eu puder fazer de melhor por eles. Se eu tiver que me entregar por eles, eu vou. Sim, é isso. Se eu tiver que... Tem um Entregar amigo... alguém também? Entrega. Talvez. Entrega. Sim. Entrega. Por filho? Sim. Entrego. Por filho, sim. Mas tem que ser uma coisa fora de qualquer esquema comum. Não, tem que ser algo excepcional. Mas eu entendo o que você está falando. E eu vou pontuar 2 coisas. Eu pesquisei sobre isso e eu vi uma frase muito interessante do Cortella, que ele citou um prefeito de São Borja. Na época que o Getúlio era presidente ainda, esse prefeito de São Borja mandou um telegrama
para o Getúlio e diz que o Cortella foi secretário da Educação de São Paulo. Sim. E ele falou que enquanto ele foi secretário de Educação, este telegrama ficou na mesa dele, embaixo, assim, ele tinha uma mesa de pedra com um vidro em cima, né? Então ele pôs embaixo e estava escrito assim nesse telegrama: Senhor presidente, todo mundo tem seu preço e eles estão chegando no meu. É muito forte isso, porque todo mundo que você pergunta que é o mínimo ético e o mínimo moral, a pessoa fala que não. É uma pergunta queima-roupa muito, muito interessante, porque as pessoas falam não. E a hora que você fala assim, mas a gente tem um preço, todo mundo tem. E assim, eu perguntei pra minha mãe também, você tem seu preço? Minha mãe na mesma hora falou, não. Falei, tem. Se eu pegar teus filhos e teus netos, você tem seu preço. Tenho. E aí eu fiz essa pergunta também para um amigo meu sem filhos. E o preço dele é diferente. E é muito interessante isso no resgate do RG, porque os nossos preços e os nossos parâmetros mudam. Completamente. A hora que a gente deixa o nosso RG na maternidade. Completamente. Naquela hora, você muda para mim, todos os parâmetros da minha vida mudaram. Todos. Para mim também. Eu falo sempre para os meus sobrinhos, para quem me pergunta, mas o que é isso? Esse amor? É o amor de que a hora que aquela criaturinha nasce, você se joga embaixo do caminhão por ela, se precisar. É uma coisa muito forte. E o preço é esse. Na mesma hora que falar, eu vou pegar teus filhos, não. O que você quiser, entendeu? Com o que certeza. você quiser. Então, assim, é relativo você ter seu preço, eu acho. Porque você pensa no monetário. Porque Sim. a gente, na hora, pensa na ética. Na mesma hora, na moral, na ética, não tem meu preço. E até pensa em política, e até pensa no que é mais comum da gente pensar, né? Você quis fazer uma pegadinha para mim, porque eu sou advogada e todo mundo acha Não foi que advogado é meio mais ou menos. Não pensei nisso. Não. Mas acontece. Não pensou nos seus honorários? Não. Nem no Advogado do Diabo, né? Que é o filme, né? Sim. Mas essa questão da ética é algo que eu acho que traz muito de quem a gente é. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Até que ponto vocês estão mais profundas nos seus princípios? Eu até tinha colocado na minha bio, vocês pedindo para eu diminuir, e ainda assim não consegui, a minha fé está mais profunda hoje em dia. Hoje, eu não faço certas coisas que eu já fiz no passado. Mas por conta da fé? Então, eu acho que é por conta Maturidade. do princípio dos valores cristãos que eu tenho. Eles foram ficar... Mas olha que interessante o que você está falando agora. Você falou assim, eu sou uma metodista que está longe, né? Sim, da igreja. Três metodistas aqui que estamos... Pastora Laurilene. Faz coração. Aqui, ó, faz coração. Amamos você. Mas estamos distante dos cultos dominicais. Mas nunca de Deus. Isso, mas eu também... Mas assim, é muito engraçado que a busca do RG e a minha maternidade me fez entender Deus. Isso eu falo sempre. Sim. E me fez entender Deus de uma outra maneira. Porque eu fui criada, semi-criada, como falo na minha bio, em uma igreja evangélica muito castradora. Não na metodista. Na época, eu parei de ir na metodista, fui em uma outra igreja, extremamente castradora e extremamente de um Deus... bravo, né? Porque as igrejas vendem esse Deus. E eu consegui entender um Deus de misericórdia e graça quando eu fui mãe. Porque na Bíblia fala, né? Que compara Deus a pai, né? E vamos dizer, compara Deus a mãe também, né? Eu gosto muito do livro A Cabana, leiam se quiserem. Na Cabana, Deus é mãe. E eu só consegui entender o amor de Deus quando eu fui mãe. Do amor incondicional. Incondicional. Então, não consigo entender um Deus punitivo que manda você pro inferno, porque eu não faria isso com meus filhos. Jamais. Nunca, jamais, entendeu? Então, assim, e é interessante isso que você tá falando, porque às vezes a gente não está tão ligado aos cultos dominicais, mas a gente está mais próxima de Deus. É porque eu acho que a espiritualidade, a religiosidade independe de dogma ou da igreja, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente com a maturidade ou com as coisas que acontecem em casa, com a família, né? Não é que assim, a gente
Sim, a gente sobrevive pela fé, Sim. em alguns momentos, né? Assim, Sim. porque eu falo assim, não existe tempestade que dure para sempre. Mas a gente tem que se agarrar em algum bote. enquanto Apesar de a ela gente tá- achar que às vezes dura, né? Porque assim, a tempestade é feia, entendeu? A tempestade é pesada, dolorosa. mas ela vai passar. Só que a gente tem que sobreviver enquanto ela tiver. E nem sempre a gente está em cima de bote, né? A gente tem que se agarrar em alguma coisa. E eu acho que aí entra essa questão da fé. Porque assim, é o que muitas vezes é o que nos mantém com a cabeça para fora da água, né? E depois vem, né? Assim, depois eu falo que lá em casa são as minhas duas frases, assim, tipo, não existe tempestade que dure para sempre. E tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo? Tudo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tem uma sombra e tem uma luz. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu, como falei no meu primeiro episódio que eu sou realista, eu às vezes demoro pra achar o lado bom das coisas. Assim, Sim. na tempestade, né? Vamos deixar claro. Na tempestade, eu demoro muito pra achar o lado bom. Acho que às vezes a gente não precisava passar por tantas. Eu lembro uma vez que eu tava passando por um momento muito difícil, inclusive esse mesmo amigo que tinha um parâmetro diferente de preço. E é engraçado porque todas as perguntas que a gente tem pronta pro Pod, né? Que tem várias perguntas já, né? Eu fiz pra esse amigo. E ele é um amigo que não tem filhos. E todos os parâmetros eram diferentes. É muito engraçado se conversar. Sim. Não que eu acho que todo mundo precisa ser pai e mãe, longe Não. disso, não é isso. Mas é diferente. Seus Isso pontos não é de fácil, referência. lógico, é diferente, entendeu? Então, eu acho que a gente muda muito as nossas referências quando vira mãe. Em todos os sentidos. Quando é mãe, no sentido de, como você falou no primeiro episódio, ser mãe, escolhendo ser mãe, escolhendo Também acho que é uma escolha. A gravidez pode não ser uma escolha, Sim. mas ser mãe é uma escolha. é uma escolha. É, eu acho também. E eu acho que você aprende a cada dia a ser mãe. Porque cada situação nova, e eu acho que a natureza é muito sábia. Porque o nenenzinho vem sem mexer, Sim. porque a gente não sabe nem trocar fralda. Aí depois ele começa a engatinhar, daí a gente acha que vai estar mais complicado, daí você tem dois, tem um, depois você tem dois, vocês têm três. E ninguém Aí falou. cresce, e daí São outras são outras demandas, aí agora não aguento mais, aí vem a adolescência, daí vem a juventude, e o que virá depois disso? Muitas outras coisas. Então, eu acho que a natureza vai deixando as coisas mais complexas para que a gente possa, aos poucos, E se capacitando. exatamente. Sabe que é uma coisa tão interessante isso da natureza, que uma vez eu li um estudo, que eu sempre falei isso brincando, mas uma vez me falaram, existe esse estudo, e eu fui atrás e existe mesmo. Que o nenenzinho nasce bonitinho pra você não desistir dele, sabia? É um Graças a estudo. Deus. Porque ele vem de bonitinho, cheirosinho, pra você não jogar ele fora, porque você fica numa canseira tão grande. É cansa... Acontece. Tudo bem, Raquel. Ninguém vai brigar com você por causa disso. Não, fiquem... Acontece. Que o nenenzinho vem todo bonitinho, todo cheirosinho, fofinho, pra que você não Cheiroso desista dele. mesmo, né? Que depois de 2 anos acaba aquele cheiro maravilhoso. 2 anos, acaba? Aquele cheiro, aquele de carro bebezinho, aquele cheiro de sabonete de bebê, acaba. Eterno, né? Que depois não cheira gostoso. Então, mas eu li, é um uma estudo pata, pra você uma não pra jogar tirar o pé das crianças. A hora que tá Aí amamentando. ficava assim, ó. Aí o Kaique depois cresceu, assim, aquele pé cascudo. mas e o cheiro, hein? Aí, pela Maria Silvia, olha lá quem que é esquisita. Aí o Kaique assim, Eu vejo. Eu sei. A Ana Laura. pé cascudo? Não, mas a Ana Laura não tem. Aperta assim. A Ana Laura, Gente, mãe, cheira aqui, daí eu falo, a Ana Laura não eu dou uma tem. cheirodinha. A Ana Laura não tem chulada. Não, os Não, meus mas até é tem. menina. Mas eu dou uma Mas cheirodinha. ela. da Letícia. Uma apertadinha Fernanda, no é um pé pé, assim. maciozinho, tudo bem, né? O Kaique agora também, mas assim, ele jogava tênis de mesa.
Isso aí é pedaço do pé. Não, aí também não. Mas não, Aí tem uns Não pelos, precisa. menina, vai Mas deixar o depois, pelo, depois de tomar um banhinho. depois Depois de tomar tomar um um banho, dá uma banhinho. cheiradinha. Não, eu faço uma massagem, eu já acho que eu tô super, assim, super baludada. Agora fica cheirando o pé. Aí, não, aí Sabe o que eu acho interessante? eu faço massagem. Eu acho muito interessante, eu vivo falando para Ana Laura, que eu lembro do pé dela, pititica, igualzinho o pé dela enorme hoje, sabe? É um negócio tão surreal que aquele formatinho de Pititica pé virou grande. ficou enorme. Ah, não, os meus transformaram, os meus me enganaram. É, enganaram? Não, lá em casa Daí ficou foi- bom. Não, eu não tô lembrada do pé pequeno. Ah, então, o da Ana Laura eu me lembro bem. Aliás, nisso, devo confessar, eu sou péssima. Eu juro por Deus que eu não lembro quando caiu o primeiro dente. Eu não Isso eu lembro também não. Não consigo lembrar. É que eu lembro porque eu achava, meus irmãos falavam que o meu pé era o mais feio do mundo. Então, quando eu olhei, é óbvio, quando eu olhei o da Ana Laura, achei tão bonitinho. "Que bom, dele é O dela é mais bonito que o do Paulo Roberto, eles ficam zoando, mas o meu continua sendo mais feio. Então, assim, não, na concepção geral. Na concepção geral. É, pra mim tanto faz hoje em dia, mas eu já sofri. Por causa do Opa! pé? Complexo de Nossa! Não é possível. O irmão, irmão, gente, vamos voltar, mas assim, irmão botar sapato, é algo que Não, eu vem acho que faz pra- parte, é. né? Faz parte. Faz parte. Por isso que Hoje eu acho é. bonitinho, mas assim, Faz mas parte. foi O bullying O bullying de dos irmãos é o que deixa você mais cascuda, eu acho. sim, é. Tenho vontade de ver seu pé. Eu tiro pra você, eu mostro. Eu olhei pra baixo, Eu também olhei. saudade. Devo confessar que eu também olhei. Ah, mas eu tiro depois, Mas você ô. sabe, deixa eu contar. Eu sou uma pessoa que não se é bonita ou feia, mas eu reparo em mão. Eu reparo em mão. Formato? É, a mão, assim. Sim. Se sua mão é bonita, o pé é bonito, sabia? Não. É. A mão sendo bonita, assim, proporcional, direitinha, o pé é bonito Ajeitada. também. A mão é parecida com o pé. É verdade isso. Eu que reparo em mãos, é verdade. E a sua já foi. Nosso podcast é cultura também, tá? Mas então, é por isso que me marcou. O resgate daqui já é através do pé. Por isso que me marcou. Eu lembro de pouca coisa. Tanto é que a minha mãe fazia um negócio muito legal, que era anotar as nossas histórias e tal. Eu tentei fazer isso. Eu também tentei. Não Aquarela rolou. fazia, né? Aquarela fazia, ela dava um caderno. Não, aquele mas que eu tenho esse caderninho assim. Não, mas é de bebê, assim, não anotada, tem, assim. Aí eu fiz uma coisa, como eu sabia que eu não ia dar conta, eu comprei um livro de avó e dei para minha mãe escrever. Ela escreve, então ela lembra de vez em quando, é divertidíssimo. O que fazia, o que falava, eu não tenho essas... Passou, eu lembro de algumas com coisas. 3, devo confessar que você confunde se era um que falava isso ou o outro, entendeu? Você dá uma disfarçada, assim, que é pra não ficar tão chateado, mas assim, a gente dá uma confundida, né? Qual que falou isso, qual que falou aquilo, entendeu? Mas Nossa, nessa altura do campeonato, eu já confundiu tudo. já, e assim, já falei assim, olha, essa é a mãe que tem, né? Sinto muito. Sinto muito. Veio dessa vez com essa. Meio século, né? agora, daqui é pra pior. Não, e eu tenho uma memória muito boa. Mas devo confessar, assim, que depois que nasce o segundo e no terceiro, você começa a apagar umas coisas, assim, né? É pra gente ter coragem de continuar, pra ter né? lugar no HD, né? É, sim. Mas isso é Saudável. sábio. Não, e acho que é sobrevivência, né? Um pouco, Com um pouco da certeza. sobrevivência, né? Porque ninguém diz. Filho, mesmo, ó, a gente amando, escolhendo ser mãe, dá um trabalhão. Não, nunca falei que não dá. Agora, Dá, mas... dá um trabalho diferente. Não, eu acho que dá eterno. Eu acho assim, uma das coisas que a gente vira mãe, a gente para de dormir, né? Assim, Eu durmo. não por uma coisa, não, por uma coisa ou outra. Ou pode ser por a barriga já não tá boa quando você tá no fim da gravidez, que é horrível dormir no fim da gravidez. Dormia. Nossa, é? Eu durmo também. Não, Porque sabe- eu já tinha prática de barriga. Entendeu? Eu sempre tive barriga. Então, quando vocês falaram que a barriga murchou, virou O lençol? a minha não, porque a minha já era grande. Ela era tão linda quando tinha nenê. Depois ela ficou igual. Entendeu? Então, os meus filhos só me melhoraram. Tá vendo? Eu Isso eu tenho certeza. eu nunca piorei. Eu acho que eu durmo, porque assim, o Eduardo é tão noiado, ele fica tão preocupado, então assim, pra que dois acordados? E eu também. Não fico acordada no esteiro. Meus filhos morrem de tirar sarro disso de mim. Porque eu, assim, quando... Ai,
Aquelas ilusões de mãe, né? Meus filhos, um tem 25, outro tem 21 e a pequena tem 15. A pequena fica em casa, volta no horário que tem que voltar, eu tô acordada aí. Os dois, quando estão em casa, avisam que chegaram. Isso é uma ilusão, né? Porque os dois moram sozinhos, né? A semana inteira não me avisa que hora que chegou. Quando tá aqui em casa, avisa a hora que chegou. E eles tiram um sarro de mim, porque eu demoro às vezes pra acordar, né? Então eles falam, mãe, você não tava preocupada, mãe? Mas assim, tem uma coisa, assim, se eu acordar às 3 da manhã e não chegou, eu começo a ficar nervosinha. Mas deu acorda às 3 da manhã? Às vezes eu acordo. Aí vou olhar assim e falar, ai, nossa, não avisou que chegou. Será que não avisou? Eu não lembro. Aí vou no quarto. Não tá dormindo, dá uma nervosinha. Eu tive que aprender. O quê? Não me preocupar. Porque chegava às 3 da manhã? Não, porque não estavam sempre comigo. Sim. Então, aí eu tive que treinar. Treinar isso, né? Eu tive que treinar muito. E aí, hoje em dia, tem uma coisa que se chama... Cara pra não Que eu nasci treinado. Aí tem uma coisa que eu gosto muito de uma fala do Rubem Alves que eu tento pôr em prática cotidianamente. Vamos lá, hein, gente? Do livro Cartas aos Adolescentes. Carta aos pais e aos adolescentes. Que aquilo que você não tem como modificar, não adianta você se preocupar. Claro. Então ele falava, os filhos vão sair de noite, você não sabe. Então eu peguei aquilo para mim e eu durmo. Porque se eu for olhar, porque todos temos a localização nos nossos celulares por uma questão de segurança. Sim. Se eu ficar olhando, eu não durmo. Então Mas... você talvez não. Mas vocês duas deram uma enganada em mim aqui agora. Então, a gente nunca mais dorme sossegada. Não, eu durmo porque eu não olho. Então, mas se você Mas olhar... não, mas aí eu não olho. Mas eu não olho também quando o Orlando sai. Entendeu? Não é só filho. Então, eu não quero ficar preocupada, eu vou dormir. E eu adoro quando chega, vai lá dar um beijo em mim. Cheguei. Aí, que delícia. Já tá dentro de casa. Tá dentro de casa. É. Mas é um alívio a hora que chega, né? É um alívio. A hora que chegou é um alívio. É um alívio. Por causa deles não tem essa encarnação. Não. Não tenho essa. Mas É segurança. É segurança. Segurança. Eu falo pros meus filhos, depois das 2 da manhã não tem ninguém muito que preste na rua, entendeu? Não tem porque... Então, e eu morei sozinha fora, vocês também. Eu não morei sozinha fora. Morei Não. acompanhada. Não, Sozinha, eu fiz sempre. faculdade sozinha. Eu morei A busca fora. da RG é isso também, bem. Ah, essa bom. encarnação de não ter feito faculdade. Porque Entendi. papai falou Entendi. em tudo que você precisa saber. Pois Não então. precisamos fazer faculdade. Como você precisa de faculdade? Misericórdia, uma das partes que eu mais gostei da vida foi a faculdade. Pois é. Foi boa. Pois é. Me diverti. Pois é. Eu também aproveitei. Tá vendo? Então eu falo. Então, não é como eu falo para irmãos. Voltando. Estamos numa mesa livre, democrática, sempre será. Minha tatuagem aqui está escrito livre. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Mas acho importante o irmão por causa disso. Porque é uma coisa que tem coisas que só o irmão proporciona. E tem coisas que só você fazer um curso de faculdade é o pacotinho. Não é só a faculdade. É o Não. pacotinho dela. É. É assim como o irmão. Não é só o irmão. É o Não. pacotinho dele. Seja ele a briga, seja o bullying, seja depois o teu filho ter primo. E tudo que vem nele, entendeu? Mas isso é uma opinião minha. Fique bem Discutir claro. quem é que vai pegar o controle, Exato, quem que vai assistir também o quê. Também acho. Não quero quem que vai pegar primeiro. Uma coisa que mudou em mim que eu falo assim, eu tenho um modo mãe, tenho um modo irmã, tenho um modo filha. Sim. Então, assim, em casa, quando eu estou no modo mãe, não é porque eu fiquei magnânima, eu estou no modo mãe. Então, eu sou a última que pego a comida que me sirvo. Mas, Quando eu estou na casa da minha mãe, que eu estou no modo filha, que delícia, eu sou a primeira que pego. Se eu estou no modo irmã, é quem pegar primeiro, entendeu? Então, assim, gostei não dos tem modos. essa questão Nunca tinha de... pensado nisso. Porque aparece, a mãe ficou super... Não. Nossa, ela ficou quase uma santa. Mentira. Não, mentira. Não. Eu tô dizendo assim, é um ato de amor. Quando eu sou a última a pegar, porque eu adoro comer, eu só tenho uma coisa. Aí tem uma história muito demonstração de amor, engraçada. Que desde que eles são pequenos, eu dizia a eles, o último pedaço do doce eu não dou para ninguém. Se quiser, pede no começo, que eu divido. O último não vou dar.
Aí, passado, e não faz muito tempo, a Ana Laura estava com a minha mãe e com a madrinha dela, minha tia. E ela falou assim, você quer, Ana Laura? Não, mas é o último, tia. Eu falei, mas pode ficar. Mas não é uma regra universal? Não. Ela ficou chocada que aquilo não era uma regra universal. Era uma regra da nossa casa. Falei, não, o último pedaço eu não divido. Pede antes. Esse é o único... É a única regra que eu coloquei, assim, bem sabido. Que quando é sabido... Não é dolorido. Não, pode até ser. Pode até ser, mas aí porque tentou. Não é porque... surpreendente. Não. Pode dizer, então. E o sabido, que não é eu... surpreendente. E eu também tinha sempre uns combinados com ele. O que eu... se eu prometia, eu cumpro. Então, eu prometi, eu cumpro. Se eu vou falar, talvez, vou pensar, daí eles... então não vai dar certo. Então não vai dar certo. Sei, pode ser que sim. Porque se eu prometesse que eu ia em alguma coisa, eu tinha que cumprir. Nada como ter uma mãe advogada. Não, mas lá em casa, esse negócio de com criança, eu acho. Se você promete, você tem que cumprir. Aí o Eduardo, uma vez, as crianças assim, boneca nova. Aí, aí o Eduardo assim, vai guardar essa boneca, porque se não guardar, eu vou jogar fora. Eu falei, não prometo, não ameaça. Não, Aí, não- ela Não, pegou- eu também aí fazia isso. as meninas pegaram, não guardaram a boneca. Jogou fora. Eu falei, vai ter que pôr. Aí ele, mas é nova a boneca. Eu falei, mas quem prometeu foi você, não fui eu. Eu falei, a boneca vai ter que ir no lixo. Aí, no dia seguinte, a boneca não tava mais. Mas os meus filhos têm um trauma de infância disso, que eu peço desculpa. Mas eles têm, porque eu também fiz isso. Mas não acho que Se ele tem que continuar pedir brigando, a pista da Beyblade vai pro lixo. E foi até hoje, o Luca fala, a melhor pista de Beyblade a mãe jogou fora, eu não sei nem porquê até hoje. Mas a mãe jogou fora. E eu também não lembro porque que eu joguei fora. Mas E deve eu ter tido tenho motivo. uma outra situação que é o contrário. Para mim era tão sério prometer e cumprir que um dia o Paulo Roberto chegou da psicóloga falando com aquela conversa fiada. Mãe fala, na volta a gente compra. Eu falei, mas eu sempre cumpri? Daí ele falou, não. Falei, como não? Você disse um dia, sei lá quando, que eu ia comprar um Hot Wheels para ele e a gente foi no shopping e não voltou e não comprou. Aí eu falei, papagaio, como é que eu vou fazer como é que eu vou resgatar uma coisa que eu não fiz lá para trás? Ele vai passar o resto da vida falando para mim? Aí eu perguntei para a psicóloga dele, ele falou assim, vai lá e compra. Falei, simples assim? Ela falou, Aí fui, peguei ele na escola, ele estava no ensino fundamental 1, porque eu peguei ele à tarde na escola, fui na loja. O que nós vamos fazer aqui, mãe? Falei, vim pagar a porcaria do Hot Wheels que você falou que eu não comprei. É mesmo, falei, pode escolher. Escolheu? Tá pago. Acabou. Nunca mais quero escutar isso. E ele escolheu uma motinha. Essa motinha eu não vou doar nunca, que ela vai ficar ali para dizer, paguei. Porque a gente sempre teve movimento de doação. Tá certo. Então, Ele eu cobrou não... com juros. Hã? Ele não cobrou com Eu comprei 2 aqui no dia. Sempre. Mas não porque ele pediu. Porque eu, normalmente eu sou meio mole. E Orlando mais ainda. Tá na hora da nossa segunda pergunta. Ah, senhor, já? Já. Passa rápido, né, quando a gente tá se divertindo, não é? Muito. Rô, se você pudesse voltar e comprar a Rosália de 15 anos, o que você diria pra você? 2 coisas eu pensei. Uma, seu cabelo vai crescer. Porque você tinha pouco cabelo? Não, porque as nossas mães cortaram o nosso O cabelo. meu era João, sempre. Então. Sempre. Então, vai crescer. Vai crescer. Olha, é verdade. Nossa, tava feio o Não cabelo é? naquela Porra, época. por que fazer isso com a gente? A gente, isso eu tô João, treinando. A minha uma vez cortou meu João sei. no dia da festa junina. Você chegou pra dançar festa junina, o menino não olhou pro seu cara assim, né? Com outro Peguei a menina com o cabelo comprido, tô pegando outro menino aqui pra dançar. Ai, gente, essa história de cabelo, nós um podcast não faz. Faça-me favor, vai. E a segunda, vai, desculpa, me intrometi Não, na mas sua frase. mas essa Falaria pra mim. a Ana Laura, eu deixei ela cortar tudo que ela quis do cabelo. Eu nunca falei que era para ela cortar do cabelo. Ela cortou, tesourou o cabelo dela inteiro. Eu falaria,
siga seu coração. Siga seu coração, que daí você vai dormir em paz. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, que as coisas vão ser simples, mas você vai conseguir ter a tranquilidade que você fez o seu melhor. Que quando a gente pauta as coisas pelo amor e não por qualquer outro sentimento, tipo vingança, não, ou assim, vou fazer para ela se lascar, porque ela... Não. Se você fez, que é um ato de amor, vai dar certo. E tem uma frase da Cinderela nova, até ia pedir para a Ana Laura falar direito, mas seja gentil e tenha coragem, que a mãe essa nova Cinderela, que é a minha princesa favorita, diz... É a minha favorita. Eu gosto de várias princesas. Eu sei várias músicas. Mas isso é um outro podcast. Não, eu gosto também muito da Princesa e o Sapo. Acho que quero deixar no final aqui algumas coisas que eu acho também significativas, que depois dos 50 a mais, eu não deixo de falar em nenhuma oportunidade. Das minhas lutas são sempre contra a violência doméstica, pela cultura e pela propagação do antirracismo. Não basta ser não racista, você tem que lutar antirracista e pela inclusão e diversidade. Então, isso eu acho fundamental. Nós 3 aqui somos mulheres brancas que nascemos salvas só por conta da cor e do endereço onde a gente nasceu. A loteria do CEP. Exatamente, loteria do CEP, gostei. Sim. E é isso. A gente encerra aqui mais um Pod Nós, prometendo que no próximo episódio a gente vai ter alguém interessante também. Foi maravilhoso conversar com você. Obrigada. Maravilhoso. E nós conhecemos nós duas desde criança, mas eu e a Raquel... Foi inclusa depois na com escola. muito amor. Não, na escola. Já fez teatro juntas. E vou ficar com inveja. Tchau. Até o próximo.